Muito bom dia. São 9 horas, dia 25/6/2026. Hoje é uma live surpresa novamente, né? Não comuniquei ninguém porque não tinha certeza que o meu convidado estaria disponível para essa live por conta do trabalho, tá bem? Então, hoje é uma live que a gente vai falar um pouquinho, um bate-papo aí sobre constelação familiar e sobre constelações organizacionais. E o convite que eu fiz para essa pessoa, uma pessoa muito próxima a mim, que tem aí uma caminhada muito bonita de autoconhecimento, né? E hoje trabalha numa grande empresa aí ele vai falar sobre isso, né? Uma multinacional, ele está entrando. Eu vou apresentar ele quando ele né? Essa visão sistêmica no trabalho como um todo. E ele vai contar um pouquinho disso pra gente, dessa trajetória do autoconhecimento, dessa busca. Oi, bom dia, Mário. Oi, bom dia a Gente, esse é todos. meu irmão mais novo. Nós somos irmãos por parte de mãe. Temos pais diferentes. E ele é um dos caçulas. Por que eu falo um dos caçulas? Porque ele é gêmeo com a Carolina, Ana Carolina também. Acho que a Carol é a mais nova de verdade, porque ela foi a última a sair ali. O Mário saiu Isso. primeiro. Então, ele acaba sendo o mais velho aí dos irmãos gêmeos, mas ele é um caçula aí da família, junto com a Carol. E o Mário vem nessa jornada aí, desde que a gente começou a se engajar, eu comecei a me engajar um pouco mais, sempre passava informações para a família, para os irmãos. Olha, gente, dá uma lida aqui, dá uma olhadinha ali. Mário já olhava para isso de outro lugar, até onde eu sei. Né, já buscava essa conexão maior, que ele sempre foi um buscador, desde que eu o conheço por gente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Mar, da sua vida, da sua trajetória nesse autoconhecimento, até chegar nas constelações organizacionais, que foi o último curso que você fez comigo. E eu tenho certeza aí que você tem muita coisa para contar, para ajudar os nossos ouvintes aí. Obrigada, viu, por ter aceito. Vamos lá. Bom dia novamente. Gratidão a minha pela oportunidade. Vamos nos desafiando aqui. Quando eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade, depois de todo o circuito de educação comum aí, terminando faculdade, fui entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho para a gente começa alguns desafios diferentes aí com relação a enfrentar algumas demandas, né, e exigências que a gente nunca está preparado. Né? Na faculdade, ainda na escola, a gente só está vendo coisas de rotina com mais diversão, sem olhar ainda o que o mercado realmente espera da gente, o que a gente pode produzir, o que a gente pode oferecer de uma forma geral. Lógico que eu estou falando isso já com a maturidade da visão que eu tenho hoje, do que a gente oferece para a comunidade, para as pessoas. Mas iniciei lá em 2008, em uma grande usina, um grupo familiar, no interior de São Paulo, em Promissão. E com as rotinas dos desafios do dia a dia, o meu problema sempre, uma dificuldade, né? Vamos falar assim, sempre foi muito temperamento. Temperamento muito forte, muita energia, muita explosão. Então, isso para fazer, para entregar as coisas é positivo, é muito bom, mas aí em determinados momentos também o equilíbrio de responder a algumas ações, né, que seria a reação disso, ela me trazia algumas respostas negativas. E aí, né, com essa caminhada do dia a dia, eu comecei a buscar algumas terapias para entender por que eu reagi daquela forma a diversas situações de rotina. E aí eu estou falando de questão profissional, que quando eu saí para o mercado profissional, é que eu fui realmente buscar
uma forma mais intensa as terapias. Mas, para a gente ir tocando, né? Em 2008 eu comecei minha carreira profissional, estou aí praticamente há 14 anos, porque nesse intervalo teve um ano que eu fui fazer intercâmbio no exterior, para aliviar um pouco a questão da perda do meu pai, né? Na época foi um baque muito grande, para assimilar tudo isso, né? Toda essa energia na época, essa reviravolta que eu tive na minha vida. Mas a busca das terapias integrativas, principalmente a constelação, hoje eu enxergo que, se eu fosse colocar em duas palavras, é colocar ordem em algo desorganizado. Então, a gente vai discutir depois a questão familiar, né? E acredito que a gente entra um pouquinho na organizacional. Mas se for para a gente falar de constelação hoje, se a gente enxergar alguma coisa desorganizada na vida pessoal, e a gente tem muitas, né? Apesar da caminhada aí praticamente de 6 anos, que a gente fala aí de constelação, né? Que eu venho trabalhando contigo e com outros terapeutas também indicados por você aí, com a mesma ferramenta de constelação e mais alguma coisa agregada. O grande ponto é colocar ordem em algo que está desorganizado na nossa vida e a gente poder fazer a prospecção disso para a área profissional, né? Também trazer para a área organizacional. Até porque, né, Mário, já aproveitando isso que você está falando, fica claro, né, quero que você fale um pouquinho nisso também, a questão de que a minha vida pessoal impacta, sim, diretamente a minha vida profissional, né? Não tem como separar, né? Antigamente a gente falava muito, né? A gente ouvia muito se falar, a família deixa em casa, o problema, né? E a empresa você vira outro personagem. Ok, você realmente é um outro personagem dentro da empresa, mas a família impacta diretamente o nosso comportamento dentro de uma empresa, né? Não tem como dizer que não, né? Porque se eu tenho questões familiares, se eu tenho desordem na minha família, de desordens, né, que eu faço parte dessa desordem, desse emaranhamento que a gente chama de emaranhamento familiar, ele diretamente vai influenciar no meu comportamento, na forma que eu lido com as coisas. E não só a minha personalidade em si, que também é outra questão, né, que a gente aqui também já trabalhou, o Mário também já dá uma olhada no Enneagrama, que eu sempre vou conduzindo um pouco em relação a isso, mas não só a nossa personalidade, mas também essa base familiar. Então, a gente tem que dar ordem para a gente conseguir fluir aqui no profissional com mais facilidade. Fala um pouquinho disso, Má. Perfeito. Comecei a apresentação, acho que pulei alguma coisinha, mas sou engenheiro mecânico formado na Unesp de Bauru, né, aqui no interior de São Paulo. Tenho MBA em administração e marketing. E uma coisa importante, no dia que eu recebi o diploma, lá em 2005, o papai lá no anfiteatro da Unesp pegou o certificado na minha mão, me entregou de volta e falou: ó, você está se formando em engenharia mecânica. Máquinas, tá, não vão ter sentimentos, mas as pessoas que estarão com você o tempo todo terão sentimento. Olhe para as pessoas, se conecte com as pessoas. Tá? As máquinas dificilmente elas vão estar diferente do que você vai programar. Por que falar isso, né? Porque papai foi professor de filosofia, professor de psicologia, professor de USPB, tinha uma grade profissional aí de diretor de escolas, professor de ensino, então de pedagogia, né? Sempre trabalhando com pessoas. Depois, com 52 anos, aí você me confirma, né? Eu acho que foi isso, mas ele se formou em Direito, porque você era mais velha, né? Você acompanhou bem melhor isso tudo. Ele se formou em Direito e advogou até os 79, né? Sempre trabalhando muito com pessoas, uma conexão muito forte, né? E isso é uma base legal para a gente com relação a se conectar com as pessoas. Então, quando a gente entra na engenharia, então eu sou supervisor de manutenção, a gente majoritariamente trabalha com muitos equipamentos. O foco é saúde dos ativos, né? Saúde de equipamentos agrícolas hoje. Dentro de uma grande usina, um grande grupo que eu trabalho. Mas o fato realmente de entrega, de excelência, é olhar as pessoas, é se conectar com as pessoas, é fazer com que as pessoas realmente
estejam bem, estejam conectados com todo esse processo, e é isso que traz os resultados, né? A gente pode ter os melhores equipamentos, nós temos lá equipamentos de R$ 2 milhões, né? Cada equipamento, a gente tem lá 14 colhedoras, cada uma custa 2 milhões, né? A gente faz uma gestão de um parque de máquina milionário, e não é isso que faz diferença, né? Realmente a diferença é a forma que as pessoas chegam para trabalhar e chegam com sua mala de coisas de casa que não fica na portaria. E aí a gente fala isso, fala, Exato. quem chega na portaria, deixa a mochila de problemas pendurada e entra para a oficina. Ninguém faz isso. Pelo contrário. E aí é o equilíbrio de enxergar lá dentro, enxergar as pessoas dessa forma, se conectar com elas e ver como elas estão ou não dispostas a fazer a entrega do dia. E a gente contribui com isso também, né? Sim, então o que você traz aqui para a gente, né, Má, a priori, né, quando você entrou nesse caminho do autoconhecimento, foi muito importante para a sua personalidade, que é uma personalidade forte, de ação e também de reatividade, né, de explosão, é explosivo, como ele falou. Realmente, o Mário sempre foi muito explosivo, era o bravinho lá de casa, né, ele e a Carol, os dois estão ali, ó. Os gêmeos não ficou mais calminho, não, os dois são super explosivos, né. Mas o autoconhecimento foi chegando e realmente foi trazendo esse equilíbrio. E não é tolir essa explosão de ação que ele tem, porque isso é o que ele falou já aqui. Isso move, né? Isso é o que nos faz mover muitas vezes. Mas é entender como eu uso isso, né? Eu tenho que usar da forma correta para que eu não exploda com as pessoas erradas em momentos errados, em ocasiões erradas, principalmente no profissional, né? Que é o que vai mais atingir ali. Claro que a gente olha isso de uma maneira geral nos relacionamentos, mas aqui a gente trouxe mais um foco para as constelações organizacionais, que é o foco da live. Ó, já tem aqui, ó, uma pessoa falando, o Fred Fontoura. Mário foi meu líder mais humanizado possível. Uma pessoa sensacional que sempre se preocupou com as pessoas. Até hoje, uso muitas coisas que aprendi com ele. Sempre agradeço por ter passado no meu, não consigo ver, mas meu caminho. Isso. É isso, né? Bom Então, dia. assim, obrigada, Ele Fred. trabalhou comigo Muito de orgulho. 18 e 19, né? Lá em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Lá no... É um cara Então, sensacional. para vocês verem o quanto uma pessoa que consegue trazer o seu autoconhecimento para dentro de si e o quanto ele consegue levar isso para fora. Porque é isso, né? A gente tem que aprender que hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, a gente precisa, de uma certa forma, levar esse autoconhecimento, não só para mim, né, mas o que eu aprendo, eu passar para frente, passar para o outro. Porque isso também é uma sabedoria, né? Porque não adianta eu ficar acumulando um monte de conhecimento e não colocar isso em prática. E hoje a gente realmente tem ferramentas e de como colocar isso em prática, né? Porque quando eu assimilo isso de fato, que é o que o Mário vem fazendo aí brilhantemente, eu acompanho ele nesse interim todo, a gente tem muita troca, né? Quanto mais eu vejo o desenvolvimento dele, ele vai me trazendo os casos concretos da usina, de como lidar, de como fez, de como ficar. Sim, Dani, essa live vai ficar gravada. Ele acaba conseguindo conduzir esses seus colaboradores dentro da usina, por exemplo, com muito mais facilidade. E, obviamente, essas pessoas, e eu vejo, né, porque eu acompanho ele o tempo todo, são sempre muito gratos por essa condução, uma condução mais humanizada, com certeza. Fala mais, Má, conta mais. Eu falar a primeira busca da constelação, não sei se você vai lembrar, porque, né, foi lá atrás, mas tinha uma dificuldade quando dava 2 anos de empresa, eu queria sair e, de fato, eu pedia conta, saía e buscava outro trabalho, né? E aí nós fomos enxergar, nós fomos olhar para isso dentro de casa, né? Vamos olhar para papai e mamãe, olhar, né, dentro da questão da honra, o que está te fazendo desanimar, não é desanimar, né? Mas por que a gente vai buscar, a gente fica buscando na empresa reconhecimento, como se fosse papai e mamãe,
E onde você deixou de ser reconhecido, até a questão da criança interior, da criança ferida, olhar lá para papai e mamãe, olhar para a família, para enxergar onde você não foi reconhecido e você está buscando isso dentro da empresa, então você pede demissão, larga tudo, vai para outra empresa, e aí não se sente reconhecido novamente, vai para outra empresa. E isso, na verdade, vem da família, né? Vem do papai, vem da mamãe. Isso eu acho importante falar, porque essa foi a origem da busca, né, da constelação. Que é uma coisa que eu sempre repito aqui sobre isso, gente, que é aquilo que eu falo, né? Eu já falei 2 vezes, desculpa, vou falar de novo para quem já ouviu as outras lives. Há uns 2 anos eu vi uma matéria da revista Você RH falando que mais de 20 mil jovens tinham pedido demissão no primeiro trimestre daquele ano, não sei se foi 2020, 2021, por conta de não se sentirem reconhecidos. Aí eu ainda brinquei, a hora que eu li a matéria, eu falei, faz uma fila aqui na porta e vamos constelar esses 20 mil, né? Porque quando você busca reconhecimento na empresa, já começou errado, né? E isso eu falo porque, igual o Mário ficava 2 anos, eu ficava 3 meses. Lembra? Quem já leu minha história sabe. Eu vou fazer 55 anos em agosto e tive mais de 30 empregos. Simples assim. Morei em mais de 52 endereços. Uma busca por algo, né? E a gente fica jogando essa responsabilidade para a nossa empresa. Por quê? Quando a gente entra nesse lugar de estar em desordem com a minha origem, o que eu faço? Eu simplesmente transfiro a figura da mãe para a empresa e transfiro a figura do meu pai para o meu chefe. Então, quando eu tenho problemas com chefia, geralmente eu tenho problema com meu pai. Ou é problema de não respeitá-lo, ali de me achar grande, superior, e sempre estar ali no embate com os meus chefes. Essa é uma das hipóteses, tá? Não quer dizer que seja regra. Mais uma vez, constelação não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. E quando a questão com a mamãe é quando eu sinto falta dessa mãe de alguma forma, quando eu cobro algo dela, eu quero que a empresa me reconheça. E não é por aí, né? Quando eu consigo olhar para o âmbito da família, do pai e da mãe, e consigo entender e me organizar ali, honrando aquilo que veio antes, tomando a vida que a gente fala, né? Que é um tomar a vida como ela foi apresentada, sem nenhum julgamento, é quando eu estou liberto para olhar para a minha vida e seguir adiante. E seguir adiante em todos os sentidos. E o primeiro pilar desse seguir adiante é o meu trabalho e meu dinheiro. Esse é o primeiro pilar que eu olho. Porque sem ele, o resto vai ficar cambaleando. E na sequência, eu olho para a minha saúde mental, física, emocional, espiritual. Terceiro, relacionamento e último, os filhos. É essa a ordem. Então, quando os filhos estão aqui me cobrando algo, já está errado. Então, quando eu entendo esse processo, quando eu constelo, quando eu consigo enxergar, trazer consciência sistêmica para mim, de como eu vivo de forma sistêmica, a coisa no trabalho começa a fluir um pouco melhor. E aí eu consigo permanecer no trabalho. Porque o trabalho, o que é? Eu entro para ele com qual lugar? Não quero reconhecimento. Eu estou aqui a serviço de algo maior. Eu estou aqui para fazer o meu melhor. E aí, naturalmente, um reconhecimento vai chegar. Mas não é a base, não é a busca. Ele vem, mas ele vem de outro lugar. Porque quando eu me dedico, quando eu estou ali 100%, em algum momento, né, isso vai ser visto pelos que estão, pelos superiores. Vai ser visto. Desde que eu faça a minha parte, bem feita. E não é fazendo a minha parte bem feita e cobrando, né? Ai, porque ninguém olha para mim, olha o tanto que eu faço. É fazer porque tem que ser feito, porque é essa a sua função. Porque você foi contratado para algo. E é aquilo que você tem que entregar. É isso que você queria falar? É, buscar esse equilíbrio no dia a dia de fazer as coisas, mas buscando se desenvolver, olhando o seu lado pessoal. O que eu posso fornecer mais? O que eu posso oferecer mais? E aí você vai fazendo isso o tempo todo, mas eu fiz esse paralelo buscando ferramentas, né? No caso, as terapias integrativas. Porque eu tinha performance, tinha energia, tinha entrega. Uma coisa que às vezes eu recebia de feedback com relação a ser muito enérgico e
O meu gerente atual, ele fala que meu 0 a 100 é muito rápido, né? Fala, é carro de potência assim mesmo, né? O 0 a 100, o Fred que tá aí adora veículos também, a gente discute muito. A potência do carro tem que ser assim, o 0 a 100 tem que ser muito rápido, porém, na hora de chegar, respirar, equilibrar e saber se posicionar. Né? E aí, várias ferramentas, né? E as lives, a da Tatiana Vial que se fizeram semana passada, que foi de inteligência comunicativa e comunicação não violenta, foi sensacional, também no sentido de dar responsabilidade para o ouvinte, que o ouvinte também é responsável do que está sendo emitido de mensagem, né? Porque nós, Sim. como emissores, a gente fica se responsabilizando e quem está do outro lado, às vezes, se vitimiza. Então, vou até parabenizar, porque é um negócio muito importante. A gente fez um bem tremendo essa semana. Mas, voltando, a gente chegar com lacunas, né? Se a gente imaginar nosso corpo cheio de buraquinhos, assim, para ser completos, e a gente chega no trabalho e vai buscar toda essa carência lá dentro e não vai ter resposta com relação a isso. Não vai se a gente já não vier com uma compreensão, com conhecimento, e aí compartilhar. Isso é legal. É o equilíbrio entre, você sempre me cobra isso, né? Entre dar e receber. Então a gente compartilha tudo isso lá dentro, compartilha sim. As pessoas que passaram na minha caminhada, elas sabem a forma que a gente rege ali, diálogos de segurança, dinâmicas em trabalhos de equipe. Eu estou falando de uma estrutura de engenharia, de manutenção, que é extremamente técnica, e eu queria falar a importância, a constelação majoritariamente para mim, né? Tem a apometria, tem o Theta Healing, né? Tem outras ferramentas que me ajudam bastante a trabalhar essa multidimensionalidade, toda essa energia também, para eu me equilibrar, porque a gente vai transbordando, 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 e tem uma hora que a gente tem que desafogar para poder continuar. Mas quando a gente traz todas essas ferramentas com um pouquinho mais de equilíbrio lá para dentro, a gente doa isso e também recebe. Então, uma coisa que você sempre me cobra, que é o equilíbrio, né, entre dar e receber. E eu sempre tive bastante problema com chefe. É questão de chefe líder, né? Mas da minha caminhada toda aí essa é a minha quinta usina, mas graças a Deus na última eu consegui ficar 4 anos depois de quebrar o paradigma de não ficar mais do que 2 anos em qualquer empresa. Eu ficava 2 anos, pedia conta e saía, e já ia para um novo desafio. Na última fiquei 4 anos e aí veio a questão da pandemia, lá aquele problema de saúde, eu prefiro ter que voltar para São Paulo. Já estou 2 anos e meio nesse grupo atual, mas sempre tive uma dificuldade muito grande com liderança, né, com chefe, com relação a olhar e olhar, o chefe conhece menos que eu, não aceitar porque o cara tem menos conhecimento técnico. Eu sempre me desenvolvi de ser muito hands-on, né, de ir lá para a área de trabalho, de ir junto com os meninos, de resolver os problemas, de absorver as coisas tecnicamente. E falo isso sem vaidade nenhuma, acho que tem que ter orgulho disso, mas na vaidade e egoísmo, sou um cara bem técnico e gosto muito de ir para o campo com os meninos para resolver os problemas. Só que eu sabe entender por que o mau relacionamento com o chefe, né, com o líder, porque sempre um relacionamento ruim, né? De evitar, de nem ir para a sala. E aí tinha um lado positivo, que era entregar sempre, sempre entregar muito, os resultados estarem sempre, né, bem entregues, para não ser cobrado e não ter que ir para a sala de chefe responder nada. Então tem um lado positivo, né, de, ó, eu faço minha entrega e acabou, não vou ser cobrado. Mas tem o lado negativo da construção do relacionamento do dia a dia, né? É desgastante, né? Tem aquela síndrome da segunda-feira lá de, nossa, amanhã começa de novo, então vamos lá. Apesar que a gente trabalha sábado e domingo, lá é 24/7, então a gente fica conectado com o pessoal o tempo todo. De manhã, à tarde, de madrugada, acorda cedo, já pega o celular do trabalho, já vai responder mensagens, liga para os meninos, vê se está precisando de alguma coisa. Queria falar isso porque tive um relacionamento até então sensacional com o papai, né? A gente tivemos problemas, a gente não vai entrar em pormenores, mas problemas grandes entre relacionamento de pai e mãe a vida toda, principalmente na parte
parte da infância. Eu acho que isso internaliza muito e fica ressoando para a gente a vida toda, até a gente olhar para isso. Não é fácil, né? É difícil, é duro quando você vai lá olhar, quando você olha para a criança lá atrás, resgata. Acho que você vai lembrar, né, que eu não tinha lembranças de 12 anos para trás, não lembrava nada da minha infância. E aí eu converso com o Otávio, que é um ano mais velho, né? O Otávio lembra as coisas de 1 ano de idade, 2 anos de idade. A gente senta para conversar. Eu tenho um cérebro, né, eu tenho uma memória extremamente fotográfica, lembro o nome, lembro o apelido, lembro o CPF, lembro o RG. E dos 12 anos para trás não lembrava de nada. Fui fazer constelação, inclusive, com hipnoterapia. Consegui chegar ali até os 7 anos de idade, olhando para essa criança, né? O que ela recebeu, o que ela enxergou, o que ela teve de... Talvez ela enxergou como descaso, como falta de proteção. E aí olhar para papai e mamãe, porque eu achava ou imaginava que o relacionamento com o papai tinha sido maravilhoso. Mas quando eu olhava para o chefe e tinha todos aqueles problemas, aí era quando você dava um puxão de orelha, ó. Olha aqui, ó. Calma, respira, vamos fazer as ferramentas, vamos fazer essas terapias, vamos fazer essas meditações, honrar de verdade, né? E aí, uma palavra-chave que hoje me faz bastante sentido, sem julgamentos. Sempre julguei muito, sempre, né? Falar que eu vou ser igual a papai e mamãe até aqui, mas daqui para lá não vou ser igual, não quero ser desse jeito, não vou fazer igual, e tudo que a gente nega, a gente vai lá e copia, né? A gente vira uma fotocópia. Esse é um ponto muito importante. Nós julgamos demais, a gente não tem direito nenhum de julgar, né? Eles vieram antes, eles nos deram a vida, eles nos deram toda a energia de estar aqui. Hoje eu agradeço a mamãe semanalmente, eu falo para ela, porque às vezes ela manda e fala, tenho orgulho de você, por tudo que você faz e tal. Beleza, eu faço e sou porque vocês são. Né? Tudo é honra a vocês. Porque se nós não seríamos, a gente conversa muito, eu, Otávio, com relação ao que nós somos hoje, nós devemos a quem? A papai e mamãe. E uma outra falha minha, né, que eu acho importante destacar, como nós nascemos e nós, né, papai já tinha 52 e mamãe 41 quando eu nasci, né? Então praticamente não tive tanto relacionamento com avós, né? E, geralmente as pessoas têm muita conexão de viver em casa de avós, né, de crescer junto, de participar disso aí. Eu sempre verbalizei de uma forma inconsciente. Eu nunca tive avós, eu nunca tive avós, né? A pessoa fala, eu vivo na casa do meu avô, eu saio para viajar com meus avós. Aí eu falava, eu nunca tive avô, eu nunca tive avó. E de fato os paternos eu não os conheci. O Mário Toena, ele faleceu, eu não era nascido, né? Não. E a Ida, eu acho que eu tinha 1 aninho, não era? Acho que não tinha chegado nem a 1 ano, acho que vocês estavam no colo ainda. Então, os paternos eu não os conheci. E o Vosé já tinha bastante debilidade, né? Quando eu Morava. cresci, a avó era um pouquinho distante, né? Os maternos. Então, eu sempre falei, verbalizei isso de forma inconsciente. Nunca tive avós, nunca tive avós. E quando eu olho isso, porque eu olho para trás aqui, estou enxergando, né? Estou enxergando papai aqui, estou enxergando mamãe. Isso é uma prática que eu faço o tempo todo. Já vou falar isso porque quem está assistindo fica como exercício. Vocês estão na academia, na esteira, no segundo andar, e eu gosto de correr a 12 por hora lá, 5 quilômetros, e às vezes começa a faltar fôlego, eu olho para todo mundo, só essa missão de exercício, põe papai, põe mamãe, olha para todas as pessoas, enxerga papai e mamãe de todas as pessoas. E é legal, porque isso te dá energia. Façam, experimentem, que vocês vão ver que realmente é muito real. É até emocionante falar isso. Olhar sempre para as pessoas quando estiver no momento de desafio dessa forma. Quando eu olho para pai aqui, mamãe e todos os meus ancestrais, né? Então eu cortava o fluxo de energia nos avós. Né? Quando eu falava, eu nunca tive avós, nunca tive avós. Se eu não tive avós, como é que eu existo? Né? Como é que papai existe? Como é que mamãe existe se eu nunca tive avós? Então, naquele fluxo de energia, e hoje eu falo isso muito para os meus meninos, quando eu tenho oportunidade, alguns feedbacks que a gente sai do contexto de performance e entrega só de resultados, de desempenho, e a gente começa a falar alguma coisa mais pro lado espiritual e profissional.
pessoal. Eu falo isso, se a gente não enxergar e não honrar toda a ancestralidade, eu não recebo aquele fluxo de abundância que eu mereço e que eu posso realmente desenvolver e abrir meus caminhos, né? Isso mesmo. E assim, gente, para quem só está ouvindo, porque muita gente vai só ouvir essa live, né, no Spotify, por exemplo, isso que o Mário está falando é um exercício que eu ensino muito, né? Você está ali com um desafio, vai ter uma reunião, vai ter uma DR, seja o que for, né? Até falar com o atendente do telemarketing, né, de uma telefonia aí, que isso a gente sabe que é um caos. Coloca os pais atrás de você, traz essa força do sistema, né? Pai sempre do lado direito e mãe sempre do lado esquerdo, logo atrás, como se fosse um triângulo aqui. E é a pessoa que você está de frente com ela, ou mesmo no telefone, imagine que ela também tem pais atrás dela, trazendo essa força, né, desse campo morfogenético de informações, você traz essa força para o campo sistêmico e essa força te conduz. Porque quando eu ponho os meus pais ali junto, numa reunião, por exemplo, aquele que está na minha frente, que também traga essa força dos pais, isso fica mais equilibrado, esse um a um ali, né? A gente tem mais assertividade, mais clareza, menos reatividade, menos julgamento. Porque isso traz força mesmo, traz equilíbrio. E, Mário, você falou uma coisa do Otávio, né? O Otávio é o nosso irmão do meio. O Otávio é um ano mais velho e o Mário sempre me falou isso, né? Eu não tenho recordações nenhuma e o Otávio tem recordações que ele fala, eu não sei de onde ele tirou aquilo. Porque o Otávio tem uma visão super linda da infância. E vivemos todos na mesma casa. E a gente fala, como é que pode? Que é aquilo que entra na CNV lá que a Tati falou. É a forma que eu enxergo, é a forma que eu absorvo aquilo. Mesmo sendo ali numa criança. Como eu absorvi aquilo? Como isso vem muito da nossa personalidade. A gente já nasce com a nossa personalidade do Enneagrama, por exemplo. E cada um vai absorver aquilo de uma forma. Ó, grande Mário, grande Tuena, muita gente falando do Mário. Tem uma mensagem aqui, gente, que eu não posso deixar passar, porque o Mário estava falando, eu não quis interrompê-lo. A Jacimara fala: todos os profissionais deveriam trabalhar com esse cara incrível, exemplo de profissional. Para vocês verem assim, eu não estou puxando o saco dele, não. São alguém que trabalhou com ele que eu não conheço ninguém que está falando isso. São pessoas. Era filha do Benéfico, um caldeireiro meu. Inclusive, a Dilce teve bebê agora há pouco tempo. O Wesley, o fisioterapeuta, cuidou muito de mim, me ajudou bastante com a questão das dores lombares, né? Que são os sobrepesos, os nossos excessos. O Wesley cuidava bastante de mim. Daniel, meu eletricista. Desenvolvendo desde jovem aprendiz. O Mário, eu sempre falei para ele sempre teve um problema na coluna aí, na lombar, uma dor muito grande. Eu falava, você está carregando coisas que não te pertencem. Ah, vou operar. Falei, não adianta operar. Não vai trazer resultado se você não mudar a sua postura diante da vida. Operou e voltou. 6 meses depois, tudo normal. Mesma dor, mesma intensidade, mesmo problema. Passou por uma cirurgia super delicada, super complexa. Não adiantou. 3 meses depois, ele estava exatamente igual de quando ele foi operar. Por quê? Porque carrega, assim, o Mário ainda está num processo aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É uma jornada, ainda mais como o corporativo nos exige muito, né? Nosso dia a dia ali não é simples. Então, eu tenho certeza que se ele não tivesse nesse caminho, dessa jornada, ele já teria de cama, já teria, né, estado parado, paralisado com a coluna. Não está. Mas está trabalhando para entender quais são os pesos, quais são os excessos. Até porque essa personalidade de rigidez, de durão aí, no fim, quer ajudar todo mundo, quer salvar todo mundo. E isso também é a questão que eu sempre falo do equilíbrio de troca. Ó, Daniel fala, grande profissional e grande amigo e conselheiro. Obrigada, Daniel. Então, é isso, né? Isso também é uma coisa que ele está nessa jornada de aprender como fazer sem carregar coisas que não nos pertencem. Porque isso também é uma questão. Porque o Mário, tudo que eu conheço, eu sei o quanto, além da dedicação, o quanto ele quer, ele entra num lugar meio de salvador, muitas vezes, e esse não é o papel dele. Estou aqui te dedurando. Esse é o Mas desafio, né, também a vontade que ele tem
né? De querer mostrar para as pessoas o caminho. Só que aquilo que eu já falei aqui também tantas vezes, a gente mostra com as nossas atitudes. E ele tem isso de sobra, né? De comportamento, de atitude, de busca, de conhecimento. E naturalmente isso vai reverberando ao nosso entorno. Claro, ele como líder, né, de uma equipe, quantos tem na sua equipe, Mar? 127. 127 pessoas, ou seja, é muita gente, né? Então, assim, uma liderança de 127 pessoas tem que estar em equilíbrio emocional e espiritual, gente. Porque senão não dá conta. Chega uma hora que espana. E aí começam a vir as doenças do corpo mesmo. Quanto está ali só na lombar carregando, ainda está ok. Né? Mas o trabalho que ele faz é extremamente perigoso dentro, né, de um contexto ali, porque são colhadeiras ali, ele tem que ter ele é um profissional, né, que cuida dessa questão das máquinas e ele traz a segurança para isso, porque ele fez cursos de segurança agregando esse trabalho que ele faz ali dentro da usina. Então, para você ver o quanto é de responsabilidade, 24/7, todas as vezes que eu encontrei com o Mário viajando no final de semana, visitando minha mãe ou visitando a gente aqui em São Paulo, ele sempre está resolvendo problema no celular. Sempre. É difícil. Problema. E 5 minutos sem uma interferência de um celular. Hoje, por isso que a gente não tinha marcado o horário. Aliás, tínhamos, né? E ele falou, eu não sei como vai ser. Pode ser que eu não consiga. Por conta dessas questões, né? Que de repente liga alguém, né? E deu um problema, ele tem que sair correndo para resolver. O que mais, Marião? Vamos falar um pouquinho do... Bom, a gente ainda tem 20 minutos, então você pode falar mais o que você quiser, tá? Mas eu acho que assim, a gente já trouxe tanta informação boa, né? Você já foi tão gostosa aí essa conversa. Mas eu queria que você contasse, então, um pouquinho, né? Como aqui eu quero trazer, assim, a gente trouxe como um todo, né? As constelações como um todo, é o que você falou. Mas eu queria que você contasse, o Mário foi o primeiro que fez nosso curso de constelação organizacional. Eu queria, assim, que você contasse um pouquinho o quanto isso beneficiou, né? O quanto você conseguiu enxergar algo ali. Porque eu lembro que quando você me deu o feedback, você me trouxe assim, nossa, André, ele é muito profundo, tem muito conteúdo de fato, né? E me ajudou a ver algumas coisas. E eu queria que você desse um breve relato aí sobre isso. Como isso te ajudou? Isso, eu acho que é importante é toda essa base da familiar, né, e vírica, né, não é fazer a organizacional e achar que vai conseguir aplicar sem olhar para o papai, sem olhar para a mamãe, porque é totalmente conectado, e é o que você falou, né, com relação ao papai ser o chefe e a mamãe ser a empresa. Tem um paralelo que é importante falar das empresas familiares com as multinacionais. Hoje eu trabalho, né, numa multinacional. As empresas familiares, quando a gente entra, então vou dar um exemplo da Jacto, que eu fiz estágio lá em 2005. Quando você olha toda a honra a quem criou a empresa, então tá lá o avô, os pais e os filhos, talvez fazendo a gestão atual. A gente sabe que quando vai passando essa gestão, começa a ter muito problema. Geralmente, a gente teve os grupos familiares de usinas quebrando, né, e se perdendo no mercado quando a gestão passou para os filhos, para os netos, desculpa. Quando os avós criaram e passaram para os pais, ainda segurou bem. Depois que passam para os netos, muitas usinas se perderam, né, muitos grupos familiares, exatamente por não honrar tudo que foi, tudo que começou, né, não olhar para trás esse fluxo de energia. Então, vou olhando lá para os avós, né, romper, cortar algum elo de ligação ali que faça com que a entrega não seja mais feita. É estranho falar isso para as pessoas que não conhecem constelação. Acredito que a maioria que esteja aqui deve estar se conectando com o assunto até por te acompanhar mais, né, Déia? Mas quando a gente traz para o organizacional, o que me ajudou muito, né? Eu fui o primeiro que fez o curso, né? Foi. Do organizacional. O que eu trouxe bastante para a questão do ambiente de trabalho, né? Merecimento, tá? Porque tem uma questão da hierarquia na pessoal. Então, você é antes de mim, o Otávio antes de mim, então vocês são maiores do que eu, ponto. Né?
Ó, ai, bom você trazer isso, que muita gente tem essa confusão. Não, Irmãos? os irmãos não são maiores. Os irmãos são iguais. Tá. A diferença é que quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Mas não quer dizer que eu seja maior que você. Estamos na linha do mesmo patamar. Olha que interessante, esse veio para mim em questões diferentes essa semana 3 vezes. 3 clientes falando isso. E acho que o Mário trouxe, eu falei, é o sistema empurrando, para que a gente deixe isso claro, né? E eu trazer isso de verbalizando de forma clara. Gente, grandes, pai, mãe, antepassados e nossos tios. Então, Os tios e nossos pais. Eles estão no mesmo patamar. Então, eles são chamados de os grandes. Tá? Nós, irmãos, amigos, companheiros, colegas de trabalho, estamos no mesmo patamar. Nas constelações organizacionais, muda-se um pouquinho a figura da hierarquia por conta da minha competência, por conta do meu cargo. Mas como ser humano, como pessoa, somos iguais. Então, só para frisar, tá, Má? Desculpa aí te interromper, mas irmãos, somos todos iguais. Estamos no mesmo patamar. A diferença entre idades é que quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Aí eu vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês entenderem o que é a precedência. Vamos supor, eu tenho 4 filhos e eu só tenho dinheiro para pagar a faculdade para um. Eu deveria pagar para o mais velho, porque ele chegou primeiro. É isso. Simples assim. Então, a precedência é sempre do mais velho. Por quê? Porque ele chegou primeiro ao sistema. Fica claro, Mar? Que fica assim claro. sai desse lugar de pequeno diante de nós, que você não é pequeno, não. Você é É igual. que, tá, eu até anotei aqui, bom, como bom analista, eu estou anotando as coisas também, tá? A gente está conversando, discutindo, aprendendo aqui e escrevendo. É uma jornada, né? Mas eu acho que o grande ponto aí, de cara, vou pegar o grupo que eu cheguei, a usina quando eu cheguei, o pessoal tem mania de porque eu sou velho de casa, porque eu tenho 10 anos, e aí o pessoal fala assim, ó, você vai fazer uma promoção. Surgiu uma promoção lá de um cara de pleno para sênior, né, a função. Qual é a visão do pessoal, né, antigo? E isso que é legal a gente realmente praticar a questão da organizacional. Mas o cara tem 10 anos de casa, ele tem que receber promoção. Não, negativo. Quem tem o melhor desempenho? Quem faz a melhor entrega? De quem é a performance? Teve um menino que entrou no começo aqui, o Jamerson, eu vi bem no começo, não sei se ele está ainda, tá? Que foi um menino que deve estar com 1 ano e meio, quase 2 anos de casa. E teve uma ascensão gigantesca. Entrou no pátio como auxiliar, passou para o lavador, passou para mecânico júnior e já está de mecânico pleno. Em 2 anos recebeu promoção a cada 6 meses. E a gente tem mecânico de 6 anos, 7 anos que não tem nenhuma promoção em 2 anos. Por desempenho, por performance, por entrega. Eu estou destacando isso, porque é importante que ele saiba que é isso. E eu ouvi quando a gente foi promover, né, até do gerente que é mais antigo de casa, mas você tem gente mais velha, vai promover o mais novo? Sim, as pessoas têm que entender dentro do processo organizacional que quem entrega, quem merece, vai ser reconhecido. Isso. Tá? Eu queria trazer isso muito forte, foi uma das coisas que marcou muito a questão do curso. E isso, para nós hoje, no ambiente de trabalho, tem uma galera voando, principalmente o pessoal mais novo que está enxergando o mercado, que está com uma energia diferente, está com uma visão, olha para a família, quer voar, quer crescer. Olha lá, o Jamerson escreveu sensacional, ele está aí. Obrigado, Jamerson, pela presença, viu, meu querido? Ele é um menino que merece, que se dedica, é nessa linha. Quem está entregando, quem está desempenhando, quem tem performance, é a questão do merecimento. Isso me pegou muito forte na questão do treinamento, né, lá do curso da organizacional. A questão do pertencimento, as pessoas elas querem pertencer àquele ambiente. O que conecta quando você fala, são 2 anos na pesquisa lá, pessoal, você falou de 20 mil jovens que pediram então por ser reconhecidos. Semestre, eu acho, de 2020 ou 2021, por não se sentirem reconhecidos. Uma coisa que a gente trouxe muito forte para o nosso ambiente de trabalho, que eu vejo que é o que o pessoal acaba se motivando cada vez mais, entrega mais, é pertencer. E o pertencer
lá não é dar salários maiores. O pertencer realmente é compartilhar as responsabilidades, dar mais responsabilidades. As pessoas querem responsabilidades, elas querem se sentir responsáveis ali onde elas estão, pelo que elas estão fazendo. Tá? Então, o chefe chega lá, manda fazer, a pessoa abaixa a cabeça e entrega. Abaixa a cabeça e entrega, não. Chama, compartilha a decisão, porque quando você compartilha a decisão, a pessoa já enche o peito e fala, opa, eu sou dono aqui. E aí ela vai lá fazer. Ela é responsável por aquilo que ela vai fazer. E ela acertou, ótimo, maravilhoso. Se ela errou, ela não é culpada. Você chama, compartilha uma nova decisão, desde que você delegue o que está sendo passado. Ontem eu tive uma discussão com um menino novo também de casa, que ele assistiu aquele nosso podcast, ele mandou para dar um feedback, perguntando algumas coisas e foi falar sobre delegar e delargar. E quando é delegado, quando você envolve nas decisões e dá responsabilidades, a pessoa se sente pertencente ali. E essa questão do pertencimento, né, vai trazendo muito vínculo, traz motivação. Então a gente vê as pessoas, eu falo muito para eles de constituir família, né? O pessoal, e aí você está aqui para falar para eles, é verdade, eu falo para eles, vocês lá no ambiente de trabalho, que eles acabam sendo minha família, porque eu vejo vocês cada 3, 4 meses, né, ideia. E eu estava no Mato Grosso, eu via uma vez por ano, e estou com o pessoal todo dia, 8, 10, 12, 14 horas por dia na usina, envolvido com eles, mais conectados nos finais de semana. Então, a gente quer criar um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho seguro. Então, de tudo que a gente está falando de performance, de entrega, de resultados lá, que o objetivo final é colocar a cana dentro da indústria para moer, produzir açúcar, álcool e bioenergia, né, energia elétrica, através do bagaço da cana. Mas o primeiro grande proposta nossa é cuidar das pessoas, né? Que as pessoas cheguem bem para trabalhar e vão embora bem. E mesmo que elas cheguem com alguns outros problemas, que eu falei, às vezes a mochilinha vem com algum problema de casa, tem algumas energias que a gente também consegue contribuir, transmutar e depois voltar e fazer com que essa pessoa saia bem para casa, tá? Não é, de novo, né? Não colocar nesse papel de grande aí, porque talvez não seja, é isso que você cobra um pouquinho da gente, não achar que é dono ou responsável desse papel, mas é uma forma da gente contribuir. Uhum. A questão do chefe que eu falei, né, de líder liderado, existe uma questão de aceitação. Se meu líder está lá, se meu chefe está lá, é porque ele merece. Ele chegou ali, ele naquele momento, e aí você me corrige, ele é meu chefe, ele é maior que eu. Exato. Isso tem que ser respeitado. Tem. Ponto. Bom. Não gosto, me dou bem, não me dou bem. Isso me ajuda muito hoje, me ajuda bastante, né, nessa questão do relacionamento. O meu último gerente, ele acabou pedindo demissão no final do ano, mas era um senhor maravilhoso, sensacional, muito paizão no sentido de coração e tudo mais. Nós ficamos praticamente 1 ano e 10 meses juntos, 1 ano de conflitos até se entender, se conectar e ver qual era a proposta de trabalho de um e do outro. Mas o que a constelação organizacional me ajudou muito? Olhar e falar assim, é seu líder, tem que ser respeitado, é maior que você e ponto. Isso aí é fato. Não querer tentar, desafiar, não aceitar, nada vai mudar. Então, assim, pai está ali, mãe está ali, se eu conheci ou se eu não o conheci, né? Se eu não tive efetivamente um pai ou uma mãe, eu nasci, eu tive, né, para a geração. Mas se eu não tive para o acompanhamento, né, para a educação, existe uma figura energética ali que é um papel. E para o líder também é isso. Mas para destacar do organizacional é a questão do merecimento, do pertencimento. Equilíbrio é dia a dia, né? É difícil para mim isso, né? É o que eu tento aprender bastante. É o que me sobrecarrega a coluna, né? É o que é difícil equilibrar aí, colocar os pratinhos e fazer essa coisa mais leve, né? Tem bastante coisa para eu internalizar ainda e conseguir aprender. É jornada, vai, né? É parar e
todos os dias, né? E aproveitar outras terapias integrativas aí para equilibrar essa questão do emocional. Mas eu falo de terapias para quem gosta de, sei lá, se exercitar, correr, expandir energia para estar sempre mais equilibrado e conseguir olhar para tudo isso de uma forma mais leve. O que o Mário está falando é muito importante, gente. Eu também falo muito isso para os meus clientes pós-constelação, né? E falo aqui nas minhas lives que, assim, a constelação eu sempre digo que é a base. Se eu não estou em ordem com o meu sistema familiar de origem, eu vou ter problemas na minha vida como um todo, né? Seja de ordem pessoal, seja de ordem profissional, eu vou ter problemas. É inevitável, tá? Mas não é só constelar e tô livre. Não, é um orar e vigiar. Você vê que é um processo, às vezes para uns leva mais tempo, para outros menos tempo, né? E outra, a gente tem que se autocuidar o tempo todo. Lembra a ordem que eu falei? Primeiro, meu trabalho, meu dinheiro. O próximo da ordem é minha saúde física, mental, espiritual, né? E física, mental, espiritual, e tem mais um que eu já perdi. Então, sempre bato nessa tecla, né? De quanto é importante essas terapias alternativas e as terapias tradicionais também. Deixa eu ver aqui. O que mudou para você nas pessoas que você lidera quando tem problemas com elas? Olha, uma pergunta da Larissa. O que mudou para você nas pessoas que você lidera quando tem problemas com elas? Vamos lá. Vi essa pergunta, Larissa. Gratidão pela pergunta. É um negócio muito bom de falar. Vou falar pelo organizacional mesmo, tá? Primeiro, uma coisa que eu tomo muito cuidado quando a gente vai dar feedback, mesmo negativo, quando você chama alguém para tratar um desvio ou um problema, e a pessoa começa a reverberar muito comigo, vou falar, ou quando tem os liderados, meus liderados junto acompanhando, o gestor de produção e o gestor de manutenção, e o gestor operacional seria o coordenador e o líder, né? Toda a função do supervisor. Tomar cuidado quando começa a reverberar demais ali, atritar muito, porque tem algo para mim ali. E aí hoje eu tomo muito cuidado com isso, de não fazer um enfrentamento, contornar a situação para chegar no ponto que você quer falar. Falar sempre a verdade, ser muito honesto com as coisas. Reiteradamente, não, fazer a tratativa disciplinarmente ou administrativamente. Tá? Então, assim, eu sou um cara muito humanizado, sou engenheiro, tenho que fazer as minhas entregas, mas a empresa tem os procedimentos internos e as coisas têm que ser tratadas. Tá? Então, assim, a pessoa cometeu um desvio dentro do processo administrativo disciplinar, né? CLT lá. Fazer a advertência verbal, fazer a advertência escrita, fazer as suspensões e chegar na justa causa. Eu faço. Apesar dos feedbacks ali, do pessoal falar, não adianta a gente pensar que é tudo lindo e maravilhoso, não é. Tá? É desgastante, é tudo com muita temperatura. Sua pergunta foi muito legal com relação ao problema com as pessoas, chamar as pessoas, dialogar como um relacionamento de marido e mulher, amigos, pai, mãe, filhos, né? As coisas têm que ser faladas. Você tem que chamar a pessoa e falar para ela o que está acontecendo. No ambiente profissional, não é o que eu acho, é o que a empresa quer. Não sou eu que coloco a regra. Hoje, na minha empresa, Ricardo Mussa, que é o presidente, ele é o dono da Raizen. E nós temos que fazer o que ele quer, porque a empresa é dele. Existe a legislação e norma técnica. Eu trabalho muito em cima disso. Tá? Eu não deixo de aplicar as medidas disciplinares, não deixo de fazer. A gente contribui o máximo que a gente pode com amor, com dedicação, com carinho, com tolerância, compreensão. Estou saindo da palavra tolerância, entrando na palavra compreensão aí nos últimos meses, porque tolerância é você aceitar, mas não internalizar. Compreensão é você já trazer aquele sentimento, né, assimilando aquilo. Então, eu estou mudando bastante para a questão da compreensão. Mas, Larissa, respondendo mesmo, o problema com as pessoas, ser justo, o que um faz e o que o outro faz, o cara bom e o cara ruim. Se o cara ruim cometeu o mesmo desvio do cara bom e o bom cometeu o desvio do cara ruim, tem que ser tratado igual. E o ruim vai te cobrar isso. Tá? Falar, o ruim é o cara que entrega menos e você está tentando desenvolvê-lo. E você tem o cara que entrega muito. Vou falar em desvio de segurança, né, do trabalho.
E aí você pegou o cara bom sem luva e pegou o cara ruim sem luva. Eles têm que ser tratados iguais. Se é advertência escrita, é advertência escrita para os dois. Se já está na sequência de suspensão, é suspensão para os dois. Porque quando você fala, o cara é bom, ele errou agora, mas ele errou igual o ruim. Tá? E aí eles têm que ser tratados iguais. Quando você faz essa questão da justiça, eu vi sua pergunta, já escrevi aqui, ó, justiça. Seja justo. E aí todo mundo vai olhar e falar assim, ó, ele cobra e cobra igual de todo mundo. Ser justo, falar a verdade, até um certo ponto, né? A gente não pode falar a verdade para machucar as pessoas, e aí isso precisa ser contornado. A gente não pode se dar esse direito também. Eu acho que ser honesto com os sentimentos. Respondendo, eu acredito que tenha respondido, Larissa, mas é isso que precisa ser feito. Se tiver que desligar as pessoas por não entregarem, faça o desligamento. A gente está numa empresa profissional, tem que fazer as suas entregas e não é uma comunidade assistencial. É diferente, tá? E esse é o sentimento do organizacional. Para mim foi muito bom daí. O curso da organizacional está sensacional. De novo, dando feedback, porque dando retorno do curso, porque como eu vim da familiar muito forte, eu consegui colocar as duas e realmente ver a diferença de uma para outra. E eu aplico muito essas ferramentas, muito mesmo. Que bom. Olha, vamos lá, tem mais uma pessoa perguntando, acho que é Fabi. Peraí, deixa eu puxar aqui. Fabi, não esqueci de você. Ah, ó, o Thales, ó, essa pergunta é para você, Mari, mas eu vou responder a da Fabi primeiro. Quais os princípios para a formação de um bom gestor? Mas antes, a Fabi pergunta assim. Eu acho que é a Fabi. É Fabi. Pode repetir a ordem, Andréia? Trabalho, saúde. É assim, Fabi. A ordem é o seguinte. Deixa eu fazer aqui, para quem está me vendo. Eu gosto de gesticular. Ó, esse é o meu lugar dentro do meu sistema familiar, tá? Eu sou a segunda na minha família. Então, quando eu assumo o meu lugar de segunda, ele é muito leve, ele é muito fácil. Mas para eu assumir esse lugar, eu tenho que ter olhado tudo que veio antes, que é meus pais e antepassados, me render a essa história, me curvar a essa história, exatamente como ela foi, sem julgamento. E aí eu tenho força para tomar a vida que eles me deram. Então, tomar a vida dos pais quer dizer tomar a vida como eles me deram. E isso causa também muita estranheza, esse verbo tomar, né, nas constelações, porque não é um verbo usual na nossa rotina. E, além disso, ele é um verbo que a gente usa equivocadamente, muitas não equivocadamente, mas na nossa cultura, o tomar é como se eu tomasse algo que não me pertence. Eu tomo aquilo de você, né? E não é bem isso. Na constelação, se eu te peço um copo d'água e você me dá porque eu estou com sede, se eu não tomar a água, eu não vou matar minha sede. E é isso aqui a vida. Às vezes eu recebo a vida dos meus pais e ela fica aqui, ó, rondando. Mas eu não tomo. E se eu não tomo, aquilo não vai me trazer nada. Então, é esse o lugar. Tomei a vida, tomei a vida. Tô aqui no meu lugar, tô aqui no meu lugar. Para onde eu olho? Aí eu tenho força de olhar para frente, porque todos os que vieram antes estão aqui atrás me empurrando para a vida, ó. Vai, vai, faz diferente. Mas eu só consigo fazer diferente quando eu não os julgo. Que é como o Mário disse, né, lá atrás no começo. Ah, tomava, né, aceitava os pais, achava que me dava bem, mas eu queria até a página 2, né? Ali, a partir da página 3, eu não queria ser igual meu pai ou igual minha mãe. Era isso, eu também, a mesma coisa. Todos nós, de algum lugar, né? Todo mundo. Então, é quando eu tomo, eu aceito a vida exatamente como ela foi apresentada, sem julgar, aí eu consigo fazer diferente. Porque eu faço diferente por amor e não por julgamento. Olha, um pouquinho diferente de vocês. Por vocês. Homenagem a vocês. E aí eu tenho força. Quando eu estou aqui nesse lugar, para onde eu olho primeiro? Trabalho e dinheiro. Esse é o primeiro pilar. Mas dentro também, gente, uma normalidade, sem trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana, porque aí causa um peso grande. A gente tem que se cuidar, né, dentro de uma normalidade, tá, gente? Não é tendo um burnout. Estou aprendendo. Desse primeiro pilar. Segundo pilar, saúde mental, física, emocional, mental e espiritual. Falei as 4 agora. Física, mental, espiritual, mental. Tá aqui. Pronto.
para isso, porque eu tenho que me cuidar. Mascarazinha do avião, gente. Primeiro eu, senão eu não consigo ajudar o que está do lado. Então, se o Mário não estiver bem, como é que ele vai ajudar os colaboradores dele? Não tem jeito. Se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar meus familiares, minha filha, meu filho, meu marido, os que estão próximos? Quando eu estou bem, aquele velho jargão que eu amo, né? Quando eu mudo, meu entorno muda. Então, quando eu estou bem, eu também ajudo esse entorno a estar bem. Porque eu sou um exemplo. E a gente ajuda as pessoas através dos nossos exemplos, principalmente. E aí o terceiro é o relacionamento e o último, os filhos. Que também nós, mulheres, temos uma grande tendência a inverter essa ordem. Filhos primeiro. Não, mas sem o marido, os filhos não existiriam. Lembre-se disso, é a hierarquia aí. Então, a gente, como mulher, temos um bebezinho, a gente tem aí 6 meses de total atenção àquela criança por conta de amamentação, etc. Mas depois disso a gente tem que voltar o nosso olhar para o marido. Senão vai ter problema lá na frente. Então, fica aí as ordens. E agora fica a pergunta do Thales. Thales. É só agradecer ao Thales também. Ó, o Thales é um menino que, de uma jornada de lavador, lubrificador, já está de mecânico júnior com a gente lá. Menino sensacional, dedicado. É isso. Quem está se dedicando, quem está entregando, quem está performando é reconhecido. Thales, anota aí, ó. Porque princípio sua formação de um bom gestor. Vou repetir. Primeira coisa, tratar todas as coisas. As coisas acontecem no dia a dia, dentro do ambiente de trabalho, e as coisas não são tratadas. Ele me conhece já bem aí, meu perfil de 2 anos e meio, sabe que as coisas comigo são tratadas. Só para entender, tá? Então, abaixo de mim tem meus gestores de produção, que são os coordenadores, e tem os gestores operacionais, que são os líderes. Claro que algumas coisas não chegam até mim. O que eu faço com os gestores é que eu peço para eles é que eles tratem todas as coisas. E quando eles não se sentem maduro ainda para tratar, porque é um processo de aprendizado, que eles me procurem para que eu possa tratar junto. Eu vi agora há pouco o Túlio aí, que é um dos meus gestores operacionais, entrou um pouquinho, entrou acho que faz alguns minutos, mas ele vai saber disso. Tratar todas as coisas que acontecem precisam ser tratadas. Ser justo com a empresa. A gente olha, às vezes a gente não quer tomar uma decisão, né? Vou falar de uma particularidade aqui da região. Eu estou em Barretos, né? E a usina fica Barretos, Colômbia. Colômbia é uma cidade no interior de São Paulo, que é divisa do Rio Grande ali, estado de São Paulo, Rio Planura é Minas. O pessoal ali cresceu junto. Então, o pessoal cresceu no colégio, estudou junto, é primo, cunhado, irmão, concunhado, todo mundo se conhece, de todos os lugares, faz semana, empina pipa, de comer espetinho. E eles têm dificuldade de tratar as coisas e de cumprir os procedimentos da empresa. Nós estamos com um crachá no peito, falando em organizacional. Quer ser um ótimo gestor, um ótimo líder? Trate as coisas conforme os procedimentos da empresa. Seja justo com a empresa que paga o nosso salário. Então, assim, muita coisa, e é importante falar aberto, tá? Ele sabe disso. A gente trata as coisas. Eu tento trazer essa maturidade, essa clareza para eles, porque eu sei que eles não fazem isso. Estou há 2 anos e meio aqui, eles estão lá 10, 7, 6, 5, e algumas conexões externas, pessoais, infelizmente, elas têm influência negativa lá dentro. Ah, eu não vou tratar o cara, porque o cara é meu vizinho, é meu primo, é meu irmão, é meu cunhado. Não pode. Quer ser um bom gestor? A gente está recebendo um salário com um crachá, e a gente tem que pendurar o crachá no peito por isso. Né? Eu acho que até aquela questão do cordãozinho que pendura o crachá, a gente perde aquela coisa antiga da empresa que era pôr o crachá no peito. Por que no peito? Onde o coração está reverberando energia. Eu não uso cordãozinho. Tá? É um spoiler aí, porque isso tem uma significância. Ser próximo da equipe, estar próximo, estar conectado com a equipe, ouvir as pessoas. Né? Então, eu falei um pouquinho antes lá de dar responsabilidade, compartilhar as responsabilidades, ouvir as pessoas. Quem está lá no ambiente de trabalho? Ontem um menino que está na indústria de Costa Rica, trabalhei lá 18 e 19. O menino que está lá mandou mensagem,
Eu sou da área automotiva, né? Não sou da área industrial, pedindo para que eu ajude a fazer um projeto eletromecânico para ele apresentar na formação de jovem aprendiz, porque ele me conheceu quando eu estava em Costa Rica. Falei, com certeza, vamos fazer, né? Mas falei para ele, faz o seguinte, vai lá nos operadores dos equipamentos e pergunta quais as dificuldades do dia a dia que você poderia propor uma solução para eles. Quer ter uma ideia melhor do que essa? Não vai ter. A melhor ideia vai ser essa. Porque quando você voltar com a solução, é uma solução que eles pediram. Quando a gente projetar alguma coisa em sala e levar para baixo para fazer, a aderência é menor. A compra da ideia é menor. Diferente quando a ideia vem deles. Então, estar próximo da equipe, compartilhar as responsabilidades e as decisões. Tá? Então, tudo precisa ser tratado, tratar todas as coisas que acontecem. Um bom gestor é isso. Ser justo com a empresa. Às vezes a gente toma algumas decisões, aplica algumas medidas, e aí nós somos julgados pelos outros colaboradores. Porque tratou o cara. A decisão da tratativa foi dentro de quatro paredes, né? Não é compartilhada com a equipe. E a equipe fica julgando, né? Porque o cara recebeu advertência, aquilo de novo. O cara é bom, como que o cara recebeu advertência só porque estava sem luva? Positivo. O procedimento diz que tem que ser feito o trabalho com luva para o cara se proteger e não se machucar. Então, a ideia é proteger. Se ele, mesmo sendo um funcionário com uma ótima entrega, estava fazendo atividade sem luvas, ele tem que ser tratado. E aí, sendo justo com a empresa, com o procedimento, com a legislação. O cara não registra ponto, né? Então o cara vai lá, faz uma entrega ótima, conhece muito, ele só não faz a gestão de jornada de trabalho dele. Ele expõe a empresa, tá? Frente ao Ministério do Trabalho. Eu tenho que ser justo com a empresa que paga o meu salário. Então, quer ser um bom gestor? Seja justo com quem paga o seu salário. Perfeito, Mar. Ou seja, né? Internalizou o curso aí também com todas as letras. O curso e só pouco de alguma forma aplicava, né, Mari? De alguma forma eu já via isso em você. Essa questão, né, de entender que a empresa, né, é um ente maior, né? E ela está a serviço da vida, ela está a serviço de um todo e que nós somos só uma peça dessa engrenagem e que temos que ser humilde nesse lugar. Deixa eu ver aqui, ó, ser tratado significa ser orientado, ser advertido? Não entendi sua pergunta, Márcia, entendeu? Sim, ser tratado, quando eu falo de tratar todas as coisas, primeira questão, se você está próximo, é o diálogo. E assim, eu falo para o pessoal que eu falo uma vez. Tem gente que fala, eu falo até 3 vezes. Não, falo uma vez. A gente tem, falando administrativamente, tá? E aí a legislação, consolidação das leis trabalhistas, CLT. Advertência verbal, advertência escrita, suspensão 1, 3 e demissão por justa causa. Você pode já ir direto para as sanções administrativas, tá? Que são formalizadas. Antes disso, faz uma orientação lá no ambiente de trabalho. Então, assim, peguei o cara sem luva, eu já fiz um pacto com ele que não pode trabalhar sem luva, ele está claro para ele que ele é obrigado a usar luva naquelas atividades. Tá? Então, o tratar aí primeiro, tem que ter, claro, a gente está falando isso quando se tem clareza do ambiente de trabalho, o que se espera de mim. Quando eu vou trabalhar, eu sei o que se espera de mim no ambiente de trabalho. Isso é um ponto-chave. Né? Se eu não sei o que meu líder espera de mim, a chance de dar um monte de coisa errada e aí eu me perder no caminho porque eu vou ser tratado por coisas que eu não sei o que se espera é muito grande, tá? Então, ser tratado é orientação, sim, comunicar, conversar, chama a liderança, chama a equipe de trabalho, alinha com todo mundo, esse é um ponto. Não ser tolerante a isso. Quando a gente fala de segurança do trabalho, principalmente, a gente tem que ser intolerante, é uma palavra forte, que dentro desse contexto ela é muito bem colocada, tá? Do ambiente de segurança, que é para realmente não machucar as pessoas. Então, tratar 100% das coisas. Estou passando no corredor, vi um pequeno desvio, estou com pressa porque eu vou ter uma reunião. Para, volta lá, trata esse desvio, se conecta com ele, fala com as pessoas, trata, chega atrasado na reunião e agradece a compreensão que estou chegando atrasado por um motivo mais nobre que era tratar. Passei, olhei, vi, mas eu estou atrasado, vou para outra reunião, voltei, a pessoa está machucada ou aconteceu algo pior. Ou a pessoa
viu que você olhou para ela e enxergou o desvio e não tratou. E aí esse desvio vai ser maior. Porque ela falou assim, ah, tá vendo? Ele viu e não falou nada. Então, estamos tranquilos. Eu acho que eu respondi, né? Respondeu, querido. Ó, e tem aqui a... O que é? Sativa, segmenta, não sei o que é, mas é uma pessoa falando, trabalhar com área, a evolução acontece mesmo. Gratidão pelo aprendizado. Ah, esse é Gente, trabalho, né? acho que sim. Ser tratado significa, já falamos, acho que é isso. Acho que acabamos com as perguntas. Gente, ó, acho que o Mário aí foi bem, né, claro e bem generoso aí nas suas respostas e bem honesto, né? Eu acho que é isso, a verdade. Eu sempre falei isso também. Eu sempre falo isso, né? Porque eu, como diretora de marketing, antes de ser terapeuta, eu sempre tive muito sucesso, sempre entreguei muito, né? Também por estar no lugar errado, muitas vezes, nessa questão de querer buscar, né, esse reconhecimento, então eu entregava muito, né? Mas tive um burnout ali muito sério, né? Foi bem grave o meu burnout, mas estou aqui inteira agora. Mas o que eu quero dizer com isso a gente entra nesse lugar da verdade, porque eu sempre falava, por que eu era muito boa no que eu fazia também? Porque eu não mentia no que eu fazia, né? Então, assim, o meu cliente, ele sempre sabia o que ele estava comprando de mim. Eu que trabalhava com educação internacional, então eu nunca menti, né? Então, assim, eu tinha uma escola que eu trabalhava e a gente tinha um campus numa cidade da Inglaterra que não era um campus adequado, ao meu ver, para os brasileiros. E quando eu chegava nas agências para dar treinamento, eu falava, olha, só não vende esse campus, que ele ainda não está pronto para o nosso público. E a minha chefe lá brigava comigo, você não vende tal escola. Eu falo, porque ela não está pronta. Eu não posso mandar meus alunos para essa escola, que eu vou ter só reclamação. E eles não entendiam que o meu cliente é o mais importante. É ele o final. Né? Ele tem que estar satisfeito, porque é ele que faz essa cadeia continuar, essa roda girar. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei com verdade. Então, é isso que o Mário está falando. E a gente aprendeu isso em casa mesmo, né? Ser verdadeiro, ser honesto. Então, vem muita coisa aí. Mário sempre disse a nós que devemos se comparar a um diamante bem moldado e lapidado. A um diamante que bem moldado e lapidado se torna uma bela joia. Ai, que lindo, Daniel. Obrigada. Ai, meu irmão, quanta gratidão pelo aprendizado. Gratidão você, Maura, por estar aqui com a gente. Então é isso, né? Então, o intuito dessa live foi trazer um pouco aí sobre a constelação organizacional. Acho que o Mário trouxe isso com maestria, né? O Mário é uma pessoa extremamente espiritualizada, muito envolvida com esse lado mais humano, né? É convidado da irmãzinha aqui, ó, para estar na comunidade Consciência do Ser, porque ele é um grande terapeuta também, um grande curador, mas ainda não embarcou nessa onda porque ainda não chegou o momento dele, mas ele está aberto a isso também, é um cara incrível aí. E a gente está aí com o curso de constelação organizacional aberto para quem quiser, né? É um curso 100% gravado, que vale muito a pena entrar nesse lugar. E não é um curso para quem é constelador ou para quem já fez constelação. Não, é um curso para qualquer pessoa, qualquer gestor, RH, ou uma pessoa que queira aprender mais sobre esse tema, que queira se engajar mais nesse lugar, psicólogos e, claro, para consteladores também, obviamente, tá? Então fica aí esse convite para vocês conhecerem o nosso curso, tá aí no meu site, andreaemboabo.com.br, tá? E falando de comunidade, só porque eu não vou perder a oportunidade, a comunidade Consciência do Ser é uma comunidade. A gente tem hoje 8 terapeutas ali, entregando todos os dias algo para você. Então, são entregas mesmo, todos os dias você recebe algo, seja de conteúdo, seja terapêutico. Né? Uma questão aí, foi um projeto meu aí que eu tinha isso em mente por 2 anos e, de repente, eu consegui realmente formatar isso da maneira que eu gostaria. E eu faço exercícios, eu mando, né, para a comunidade exercícios sistêmicos toda semana, que ajuda muito nessa jornada do autoconhecimento. É um dos caminhos que eu te convido a percorrer nessa jornada, da gente se autoconhecer, ser alguém melhor e poder, né, tá no nosso dia a dia de uma forma mais leve, mais fácil, mais plena. Mário, obrigada. Amo você. Ideia. E se você tiver Fazer algo, essa troca, tá? Você pode. a oportunidade de fazer essa troca de energia com as pessoas, para nós, importantíssimo.
né? Além de toda essa questão espiritual, de terapêutica, tem as ferramentas técnicas, né, para a gestão do dia a dia, mas que não servem de nada, elas ficam esparramadas, a gente realmente não traz essa visão de sistema, de pessoas, de olhar essa questão da espiritualidade também, para poder trazer o equilíbrio. Gratidão pela oportunidade, fenomenal. Pessoal dando esses retornos aí, pessoas que ficaram nossa caminhada. Para fechar, né, 2 semanas atrás, eu sentei com o meu gerente para dar uma desabafada. Eu fui dar um feedback para ele do dia a dia. E aí ele fez uma pergunta assim, né? Ele falou: você se cobra todo dia do que as pessoas olham para você, do que você deixa para as pessoas? Nós estamos lendo um livro que chama Este Barco Também é Seu, que é do USS Benfold, é um navio de guerra americano. Esse livro é muito famoso lá. E nós estamos lendo e fazendo discussão no trabalho. E aí ele me perguntou isso porque lá era assim, quando a cada 2 anos a troca dos comandantes do navio, e era um comandante novo que ia entrar no navio, vendo o comandante antigo saindo e a equipe comemorando da saída do outro comandante, né? E não agradecendo por ter deixado algo. E aí ele me questionou isso, né? Você já se cobrou pelo que você está deixando para as pessoas, ou quando você não tiver mais aqui, a forma que as pessoas estão te vendo? E acho que as respostas estão aqui embaixo, né? Eu falei para ele, eu me dedico todo dia para isso, né? Realmente para eu compartilhar. Eu aprendo muito com todas as pessoas que eu falei aqui, os meninos mais novos, eu aprendo demais, demais com eles. Eles vêm com uma energia, uma intensidade diferente. E já está nos 40 e poucos, né? Eles estão aí nos 20 e poucos ainda. A energia, as informações, a forma que eles enxergam as coisas é um pouquinho diferente da nossa, e a gente tem uma troca muito intensa. Gratidão mesmo, Daia, pela oportunidade. Fluiu super bem, né? É muita verdade, é muita honestidade, né? Não tem um script para fazer isso aqui, então de verdade é o que o coração reverbera. É isso aí. Quando a gente vem com o coração, a coisa flui. Gente, quem não assistiu, né? Quem entrou agora, vai ficar gravada. É só entrar aí no meu Instagram, André Emboaba, que vocês vão poder assistir a hora que quiser e poder encaminhar essa live para quem quiser. Tá bom? Um ótimo domingo aí para todos, uma ótima semana que está entrando. Meu irmão, um Beijo, beijo, te bom amo. trabalho. Ótimo domingo para Beijo. todos também. Bastante energias. Para domingão nesse público aí assistindo é bom, é muito bom, porque quando eu comecei a live eu tinha 30 seguidores online, ou seja, maravilhoso, tá? Um beijo. Franciane, eu vou te chamar e vou te responder aí, ó. A forma como as pessoas estão nos vendo não diz respeito a elas. Tem que assistir a live da comunicação não violenta, porque eu acho que o que a gente transmite é muito importante, mas as pessoas recebem o que elas querem também. A forma que elas estão recebendo é compartilhada. E assim, ó, te convido a assistir a live da Isso. comunicação não violenta, que tá lá no meu Instagram, super boa, com a Tatiana Vial, que vai te trazer mais lucidez sobre essa pergunta. Resposta para essa pergunta. Beijo. Ótimo domingo a todos.